Boa noite a todos. A gente teve. Noite, Tatá. Boa noite, meu bem, tudo bom? Boa noite. Boa noite, gente. A gente teve um pequeno probleminha aqui de uma queda de energia, então saiu fora do ar, mas reprogramamos rapidinho para a gente começar no horário. Então são 6 horas, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos conectar com a espiritualidade nesse instante, pedindo aos benfeitores espirituais que possam nos abençoar, que possam nos fortalecer, que nos ajudem a encontrar o equilíbrio, a silenciar o nosso pensamento, a tentar escutar a leveza dos pensamentos superiores que nos rondam, que aguardam, na maioria das vezes, que façamos a nossa sintonia e possamos absorver toda a essência que os bons espíritos tem a nos ajudar, a nos esclarecer e a evitar também que venhamos a nos perder as nossas dúvidas, incertezas e inseguranças da vida. Que nosso Pai Celestial nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, na semana passada, nós paramos justamente naquele momento da doutrinação do espírito, né? Quando Raul Silva, ele consegue, através de um mecanismo, identificar pelo campo intuitivo toda a experiência que o Libório havia vivido. Então, ele consegue, né? A Aulus ainda fala, ele recebe no campo intuitivo aquelas imagens. Então, ele viu que era um sábado de carnaval, que ele tinha a mãe doente em casa, e ele, nela pedindo a ele que ficasse em casa, mas ele falou com ela que ele ia sair por alguns momentos, apenas para trazer-lhe o medicamento que ela tanto esperava. É uma riqueza de detalhes muito grande, que talvez a gente fique pensando assim, mas como que um doutrinador que não está vendo esses quadros, que não está recebendo eles de forma mecânica, como se fosse um médium, por exemplo, né, incorporado, ou um vidente que pudesse estar visualizando aqueles quadros, a gente fica pensando assim, como é que é possível, né? Da onde que vem essa certeza, essa confiança que ele tem para afirmar com precisão de detalhes? Eu me lembro que até a Rita, no final do estudo, falou assim: ah, mas ele tem que ser médium, porque não tem como. E, na verdade, né, a gente vê que ele recebe pelo campo intuitivo. E ali vai descrevendo: ele sai para a rua, ele fica, né, 3 dias e 4 noites fora de casa. Aí ele chega em casa depois, totalmente desgastado. A mãe já no estado de pré-coma, nem o reconhece mais, acolhida ali talvez por vizinhos, por pessoas próximas. Ele vai para um cômodo dos fundos da casa, extremamente cansado, desgastado pela volúpia que ele se permitia naquelas festas. Então ele acende o gás para fazer um alimento, um café, que seja, mas o cansaço era tão grande que o corpo, né, entorpecido, faz com que ele adormeça numa mesa, numa cadeira ali próximo, e morre intoxicado pelas emanações do gás. E quando Raul Silva termina de falar isso, né, Libório fala: ó, esta é a verdade, né? Onde está a minha casa? Ainda fala: Sara, Sara, eu quero a minha mãe. É a consciência de culpa que vem à tona. E eu fiquei pensando nisso durante essa semana. Falei assim: Senhor, como é que a gente pode desenvolver uma percepção tão grande que nos faculte essa
através do pensamento, essa confiança, né, naquelas intuições que vêm até nós, principalmente para trabalharmos no campo da mediunidade. E eu busquei, claro, né, na nossa manual de segurança, que é o Livro dos Médiuns, no capítulo 15, no item 182 a 184, as explicações de Allan Kardec sobre a mediunidade inspirativa, não intuitiva, porque a inspiração, ela é uma variação da intuição. A intuição é uma voz que fala dentro da nossa mente. A inspiração é um pensamento que nos ocorre. É algo extremamente mais sensível, dos quais todos nós estamos capacitados a desenvolver pela nossa própria essência como espíritos. Então, vamos estudar só um pedacinho do Livro dos Médiuns para a gente entender como que Raul Silva consegue chegar a esse efeito e como que nós também temos capacidade para desenvolver esta faculdade. Fala para nós o Livro dos Médiuns. Médiuns Inspirados, capítulos 15, item 182. Toda pessoa recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas. Pode ser incluída na categoria de médiuns inspirados. Como se vê, é uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível. Então, é uma voz suave que nos ocorre no pensamento. E para isso a gente tem que ter um adestramento mental, a tal ponto que consegue filtrar para saber que naquele momento nós estamos assimilando correntes mentais diferentes. É o mesmo processo da comunicação consciente do médium Eugênia que nós estudamos. Qual que é a diferença? No caso da comunicação do médium, não é só as vozes, o pensamento, são as sensações, a dor moral, as angústias, a melancolia, a depressão, a tristeza, a euforia, a alegria. Então, é um turbilhão de sentimentos somado a uma ideia que se forma uma comunicação. E o médium verbaliza, materializa esse conjunto de sensações e de pensamentos. No campo da intuição, ele vai receber apenas aquele pensamento como uma proposta, como uma resposta ou como uma pergunta e vai dar crédito a ela, identificando que não é sua. Allan Kardec abre mais o esclarecimento para nós. Olha o que ele fala. O que caracteriza esse último, né? Esse estado último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal, e dos quais, frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos. Aí a gente vai voltar um pouquinho lá na comunicação, né? Quando Raul Silva está falando para ele. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros, dos quais você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiraram-se de você, implorando socorro em favor da doente. De que forma? Pela inspiração. Chegaram até ele e fizeram com que ele refletisse alguns instantes
alguns centésimos de segundo, né, que não foi suficiente, porque ele já tinha toda uma intenção voltada às festividades. Então, ele coloca aqui para nós, né? Por erro, nós não seguimos os conselhos. Olha o desdobramento que vai dar ele ter, né, renegado os conselhos que esses espíritos imploraram aos seus pés. Se aplica a todas as circunstâncias da vida. Nas resoluções que devemos tomar sobre esse aspecto, pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Então, o que o Livro dos Médiuns nos fala? É o que ele estava desdobrando ali naquela percepção. Os espíritos insistindo para ele: para, meu filho, pensa, sua mãe está doente. Você vai abandonar ela, você vai sair para a rua, você se conhece. Chegando lá, você não vai ter aquele mesmo comprometimento, você nem vai lembrar que ela está doente. Mas ele não registrou. O pensamento, com certeza, ocorreu a ele. Trazemos isso para a nossa vida. Quantas vezes já passamos por alguma situação em que uma reflexão sempre nos passa pelo pensamento? Às vezes a gente não segue, porque nós temos livre-arbítrio. Seguimos a nossa própria ideia, ou a nossa ideia estimulada por outras ideias que querem o mesmo propósito, e acabamos nos responsabilizamos por isso. No entanto, o que o Livro dos Médiuns está nos mostrando? A mecânica da intuição e a sua aplicação. Porque aqui Allan Kardec ainda coloca para nós: se está bem compenetrado dessa verdade, se você conhece bem essa mecânica, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Então, mesmo cá no Livro dos Médiuns, ele já coloca para nós: nós temos vários espíritos que estão à nossa volta, anjos da guarda, tutelares da nossa família, espíritos que nos querem ao bem e que estão ali prontos para nos intuir, prontos para nos ajudar, só que a gente não recorre. Nós estamos praticamente entendendo a vida apenas na dimensão material e perdemos muito com isso. Ao passo que, se nós estivéssemos recorrendo e ouvindo essas intuições, com certeza estaremos acertando mais e errando menos. Para um doutrinador, para um candidato a doutrinador, a evangelizador dos espíritos, este capítulo e esta reflexão do Livro dos Médiuns é sumamente importante. Para nós, pessoas comuns, ela é extremamente importante saber que nós temos uma ferramenta de auxílio para as nossas dúvidas, para as nossas dificuldades, e que nós nem sempre usamos. Às vezes a gente ora a Deus: ó Senhor, me manda uma resposta sobre isso. Ela nos ocorre, mas ela não atende à minha vontade. Eu não queria que a resposta fosse essa. Eu queria que a resposta concordasse com o que eu penso, e não fosse uma reflexão nova. Agora, quando eu consigo esvaziar a minha vontade, o meu interesse pessoal, o meu orgulho e o meu egoísmo, eu abro a contemplação das ideias superiores. Essa era a diferença de Raul Silva, doutrinador, para nós. Por isso ele tinha essa facilidade de descrever toda uma cena que ele não está vendo, apenas pelo canal da intuição. Vemos onde a intuição nos leva, né? Que o Livro dos Médiuns vai muito além disso. Que se invoque, pois, com fervor e confiança, em casos de necessidade,
e com muita frequência ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão, como por encantamento, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Então, o que Allan Kardec põe para nós? Você tem dúvida na sua vida? Peça ajuda. Peça a resposta, porque ela vem. Ah, mas eu não consigo perceber. É outro problema. É a mesma coisa a gente chegar na reunião mediúnica e falar assim: ah, não, aqui tem algum problema nessa casa, o centro é fraco, porque os mentores não comunicam. Não, eles estão ali. A dificuldade é do grupo, é da mentalidade do grupo. Então a gente começa a fazer um exercício, né, de autoconhecimento, um exercício de autopercepção, para saber, poxa, eu vou trabalhar na casa espírita, vou trabalhar no campo da mediunidade, mas eu não sou um médium de incorporação, de psicografia, eu não tenho evidência, eu não tenho a clara audiência, mas eu tenho a intuição porque ela é inata. Eu posso apurar ela a tal ponto que eu vou fazer uma leitura da reunião através da intuição de todas as correntes mentais que passam. E aí não tem ninguém que esteja privado dessa faculdade. Aqueles que a têm mais desenvolvida são aqueles que exercitam a meditação, o silêncio mental, a disciplina de pensamento. E essas pessoas começam a caminhar na nossa frente. Aí, de repente, uma pessoa que não tem uma faculdade, né, que gere algum tipo de fenômeno, faz uma leitura da reunião muito mais profunda do que um médium experiente. E às vezes não se dá crédito, ah, mas você não tem mediunidade, como é que você percebeu isso? Através dessa captação, como Raul Silva fazia. E aí Allan Kardec vai desdobrando, deixa os itens para que vocês leiam, 182 a 184, do capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Ele vai chegar até o ponto de dizer que essa intuição pode ser desenvolvida ao passo da gente ter a presciência dos fatos, de você desenvolver o pressentimento daquilo que pode ocorrer, de ver que ela sempre vai nos acolher como um pensamento. É viver conectado com as mentes superiores. Assim, nós vamos ter um capítulo mais à frente, quando se faz uma dissertação sobre um médium, e nós vamos ver que esse médium tinha uma equipagem espiritual que o conectava com a espiritualidade superior durante todo o tempo. Ele tinha a capacidade de ficar conectado com o mundo superior e desenvolveu isso através de quê? Estudo, vivência, dedicação. O que nos falta talvez esteja dentro disso. Nós estamos estudando dentro de uma proposta de buscarmos um trabalho mais apurado na mediunidade. Nós não vamos encontrar um resultado diferente caminhando pelos mesmos caminhos que já fizemos. Então, se não estava dando certo, se não estava alcançando o objetivo, é necessário o quê? Que a gente, então, mude, que a gente, então, busque um caminho que seja pautado pelo estudo da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, que nos dê as condições necessárias para encontrarmos segurança, facilidade no trabalho, porque é possível, e, ao mesmo tempo, responsabilidade para com a espiritualidade. Então, nós viemos estudando até o momento que ele elucida toda a dificuldade que estava passando o nosso Libório. Lembra que Libório chegou, ameaçou todo mundo, falou que ninguém fazia isso com ele, que ele estava sendo insultado, e, de repente, através da própria doutrinação, ele vai se acalmando, ele vai encontrando, né, toda a realidade. Então, ele termina a sua fala dizendo, né, esta é a verdade, e queria ver onde estava sua mãe e a sua casa.
Novamente, a doutrinação vem à tona dizendo, né? Acalme-se. Nunca faltará socorro divino. O seu lar, meu amigo, cerrou com os seus olhos de carne. Então, desvincula. Você não tem mais aquela casa, até porque naquela casa morava ele e a mãe já desencarnada. A única pessoa que ele tinha foco era a namorada, a sua companheira Sara. E é um momento de desvincular. É o momento dele se libertar. Por isso, Raul Silva coloca para ele, né? O seu lar, meu amigo, cerrou-se com seus olhos de carne, e a sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos e santificantes. Porque o amor de mãe, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, é imutável como imutável o nosso Criador. O comunicante vencido caiu em lágrimas. E aí a gente vê o alcance do trabalho mediúnico. Ele consegue retirar um ser que se sentia perseguido, que se sentia ameaçado, que se sentia, né, injustiçado de estar ali naquelas condições e leva ele à sua situação real. Tão grande ali surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo, Clementino, né, se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o a vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Então, desligou ele da médium e internou ele numa instância, num pronto-socorro, numa instituição próxima, para que mais tarde ele pudesse ser transferido às casas de reflexão, às casas espirituais, aonde o tratamento tem sequência. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. Novamente, a gente diferencia. Qual que é a diferença de Eugênia, então, para Raul? Eugênia é um médium que intermediou toda a história, que intermediou a personalidade, o sentimento, e Raul Silva, através da mediunidade intuitiva, porque é o mesmo mecanismo, porém mais sutil, captou todo o trabalho espiritual que foi preparado para que houvesse êxito no acolhimento de Libório. Aí vem as perguntas, né? E por que a tela regressasse à transparência? Lembremos que tudo isso se deu numa tela de mais ou menos 1 metro quadrado, aonde Libório pensava e as imagens iam sendo refletidas. E por que a tela regressasse à transparência do início? Desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado, céleres sob a nossa admiração? E Aulus responde, né? Aquele aparelho é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de forças projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, o que Aulus está falando? Mecânica da reunião mediúnica. Todas as pessoas que estão ali dão um ectoplasma. Esse ectoplasma faz com que este mecanismo funcione, esse condensador ectoplásmico. É a doação de cada um que faz com que aquele aparelho funcione. E, na verdade, esse aparelho capta as emanações magnéticas do pensamento do comunicante
e retrata o seu próprio drama de consciência. O doutrinador que está conversando recebe essas imagens, mecânica do trabalho, recebe essas imagens no campo intuitivo, auxiliado, potencializado pelas energias magnéticas do plano espiritual. Então, se ele tem um trabalho pessoal de desenvolver o campo da intuição, naquele momento essa intuição está aguçada. Naquele momento essa intuição está sensível. Lembremos lá atrás, quando Raul Silva faz a prece, ele chega a ficar até arrepiado naquele fenômeno de doce excitação, porque ele está sensível à ação de Clementino, que o envolvia, que fazia com que os poros, né, recebessem aquela energia mental que ia ser transmitida à mente. Então, o doutrinador, ele não está sentado à mesa fazendo, recebendo, psicografando, é um médium de altíssima sensibilidade. Aqueles que querem trabalhar nessa área ou que são direcionados porque não operam fenômenos ostensivos, são pessoas que precisam privar por uma grande lapidação moral, espiritual, emocional, de responsabilidade, porque naquele momento eles têm que estar aptos a conversar com o sentimento e não com o intelecto. Eles têm que estar aptos a abrir a percepção para receber as cenas que são transmitidas. Porque esse condensador ectoplásmico não é, né, uma característica desta reunião mediúnica. Todas as casas têm. Todas as casas. Então, por que que não funciona? Por que que o doutrinador não percebe, ou entra de forma equivocada, ou fala uma coisa que não causa um impacto, ou a sua argumentação não consegue sensibilizar o espírito? É isso que a gente vai estudar até o final do capítulo. Ele coloca para nós. Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário. Realmente, você está numa reunião, todos sentados, de repente, o espírito que está comunicando tem a sua vida retratada, e essa retratação, ela é comunicada à mente do doutrinador para que vá incentivando ele à própria reforma mental, é algo excepcional. Mas, Aulo diz, nada de espanto. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesma, a maneira da pessoa que examina-se através do espelho. Ele tem no condensador ectoplásmico a imagem da sua própria vida. Quando o doutrinador fala com ele lá atrás, lembra-se, volte àquele ponto. Na mesma hora, a memória é projetada e ele começa a acompanhar as cenas da própria vida como se fosse um filme. Mas estamos à frente de um condensador de forças, né, diz André Luiz. Precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. E aí é um ponto-chave. E aí é um ponto complexo, nevrálgico da reunião mediúnica. Porque se cada componente doa o ectoplasma para fazer a instrumentalização funcionar, se um deles não estiver equilibrado, afinado, dedicado, interessado, responsável do seu trabalho ali dentro, ele é um fator de perturbação. Ele é um fator que evita que aquela sintonia seja totalmente limpa. Então, vai ter interferência, vai ter projeção da própria mente do médium, e às vezes o doutrinador que está recebendo aquelas imagens no campo intuitivo
também vai ter toda uma perca de eficiência do trabalho. E aí eu pergunto, né, para nós que estamos estudando aqui, quem de nós pensou que funcionava dessa forma? Na maioria das vezes a gente acha que é apenas alguém que está falando, quando vemos isso, né? Porque nem sempre estamos olhando ali e enxergando que ali há uma alma, alguém que deixou o corpo, que viveu as mesmas sensações que nós. Às vezes a gente olha e acha que é algo fora da realidade. Cada espírito que passa na reunião mediúnica é um mundo de sentimentos e emoções. Se o condensador, que está ali para auxiliar o doutrinador, não estiver transmitindo por interferência dos frequentadores da reunião, até mesmo do próprio doutrinador, ele não tem eficiência no trabalho. E a reunião fica nas experimentações dos choques anímicos que não conseguem sensibilizar uma entidade como o Libório. Pergunto para vocês, é difícil manter o pensamento? Muito, mas não impossível. Tanto que nós temos a retratação nesta obra. É necessário que o doutrinador tenha conhecimento da doutrina espírita, para que ele possa conversar e alcançar o objetivo. Eu me lembro de uma palestra do Haroldo Dutra, ele contando uma experiência da reunião mediúnica, e um espírito que manifestou através de um médium era extremamente materialista. Não admitia que estava desencarnado. Exigia que todas as pessoas que conviveram com ele voltassem a tratá-lo da mesma forma. E o doutrinador que foi analisando aquele princípio de comunicação, fazendo uma radiografia da personalidade, fez uma pergunta-chave. Disse a ele assim: meu amigo, me responda uma coisa com sinceridade. Você acredita na vida após a morte? E o espírito disse: de jeito nenhum. E aí o doutrinador desarmou, ele disse: pois você tem boas referências para acreditar. Aí ele parou para pensar: por quê? Ele fez com que o espírito voltasse para si mesmo. Por que eu tenho que acreditar? Porque a prova está na minha própria existência. Então, para isso, a gente precisa fortalecer o grupo, melhorar todos, né, a nível de entendimento da reunião e da proposta para aprimorarmos o trabalho. Aí, André Luiz faz esse questionamento, né? Exato, diz Aulus, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quando seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascido das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam ao condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e luz. Então, é muito mais grave do que a gente pensa. A minha falta de disciplina e de responsabilidade dentro do trabalho mediúnico é um fator que pode não só complicar, como também prejudicar a presença do espírito que ali está.
porque as imagens que ele vai perceber estarão sendo deturpadas pelas viciações mentais que o alimentam. Da mesma forma que no trabalho de materialização, um pensamento é capaz de prejudicar toda a eficiência do trabalho, o nosso trabalho mediúnico não é diferente. Levávamos o assunto em diferentes inscrições, mas nosso orientador lançou-nos um olhar discreto com a pedir silêncio e atenção. Assim nós encerramos esse capítulo 7. É um capítulo voltado para a doutrinação. É um capítulo voltado para a intuição, para que nós busquemos os recursos que cabem a cada um de nós diante das dificuldades, diante de todas as condições que temos, para melhorarmos o nosso próprio aprimoramento na assimilação das correntes mentais. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer desse capítulo, antes que a gente comece o outro, nós deixamos à vontade, podem participar com tranquilidade. Sabemos que é uma obra voltada para o trabalho mediúnico. Ele está fazendo para nós justamente o quê? Uma radiografia do trabalho para que a gente saiba o que acontece pormenorizado em cada situação, em cada instante, em cada comunicação, em cada tipo de mediunidade. No capítulo 8, que nós vamos começar nesta noite, nós já passamos por uma mediunidade totalmente diferente. Nós começamos a estudar a psicofonia sonambúlica. Esse termo sonambulismo, também muito utilizado no Livro dos Espíritos, é um estado que o médium chega através do êxtase apurado. São aqueles médiuns que ficavam inconscientes diante do trabalho mediúnico. Naquele momento, eles perdiam a consciência, o trabalho ocorria, e quando o trabalho terminava, eles recobravam a consciência. Não lembravam de tudo aquilo que ocorreu durante o trabalho. Alguns mais tarde conseguiam lembrar de alguma coisa, outros, através de um esforço mental, conseguem perceber, mas na maioria eles adormecem por alguns instantes e recobram a lucidez quando o trabalho termina. É uma mediunidade extremamente rara. Rara, porque médiuns sonambúlicos são médiuns que dão muito mais trabalho e espiritualidade do que oferecem ajuda. Poucos são aqueles, como nós vamos estudar, né, que é o caso de Celina, que tem um desenvolvimento moral que conceda à espiritualidade toda a tranquilidade de deixá-la desdobrar com naturalidade dentro do trabalho mediúnico. A maioria de nós, se chegarmos a esse ponto de desdobrarmos dentro do trabalho mediúnico, estaremos com medo, com incerteza, com insegurança, com ansiedade, meio nebuloso ainda, então não teremos. Pois não. Perguntar. Caso uma reunião mediúnica tenha um médium com esse tipo de mediunidade, se não houver uma união real de pensamentos, de vibração, o que pode ocorrer com o médium nesse momento aqui? Porque ele dá mais trabalho para a espiritualidade do que ajuda mesmo, né? Com certeza. Um médium, para trabalhar bem dentro do campo da inconsciência, ele tem que ser um médium tão preparado. A gente tira, assim, por base na questão do sono da noite. Nós dormimos, e na maioria das vezes nós temos sonhos complexos, simbólicos, que não conseguimos uma explicação concreta, porque uma vez fora do corpo físico, nós estamos seguindo para os nossos campos de afinidade. O médium também é assim. Uma vez ele fora do corpo físico, a primeira coisa que ele é atraído para o seu campo de afinidade.
Então, se ele não tem uma maturidade espiritual, ele fora do corpo físico, ele está inseguro naquele meio, assustado com a presença dos espíritos e, o que a Ângela perguntou, sensível aos dardos mentais que são gerados pelo grupo. Se um médium tem uma maturidade moral, ele desdobra, permanece ao lado do corpo físico, não procura nenhum campo de afinidade mental, sabe que naquele momento está em trabalho mediúnico, fica orando e auxiliando o espírito que passa pela instrumentação. São raros. A mediunidade caminha hoje para o campo da intuição, de Raul Silva, porque esse tipo de mecânica mediúnica, além de ser trabalhosa e perigosa, na maioria das vezes não alcança o objetivo, porque por o médium não ter a maturidade, e um dos médiuns desse grupo, nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, está nesse quadro, ele não tinha maturidade, ele desdobrava do corpo físico, a espiritualidade tinha que colocar um capacete nele, para ele perder a condição de percepção do mundo espiritual, para não se distrair. Ele tinha que ter uma limitação da capacidade de percepção, porque estava fora do corpo físico e não tinha uma maturidade para entender toda essa mecânica. Olha como é que é complexo. Quer ver um médium sonambúlico que não oferece nenhum tipo de dificuldade com a espiritualidade? Divaldo Franco. Ele conta que nas reuniões mediúnicas que participava, ou participa ainda, agora com certeza com alguma limitação pela idade, enquanto ele psicografava na reunião mediúnica, ele, Divaldo Espírito, conversava com os mentores do grupo, com os mentores dos médiuns, com os espíritos que eram tragos para a doutrinação. Ele trabalhava fora do corpo físico, enquanto inconsciente, porque desligado do sistema nervoso central, lembra que Eugênia ficava com o cérebro ligado ao cérebro do comunicante. Na mediunidade sonambúlica, não há essa ligação do sistema nervoso central. Por isso, há um adormecimento, um êxtase profundo, e o corpo fica à mercê do comunicante, sob o controle do espírito fora do corpo, do médium. Então, se ele está fora do corpo, mas ele não está sensível à própria disciplina da casa, os espíritos da casa é que têm que segurar qualquer inconveniente que venha acontecer. Aí nós entendemos, por exemplo, quando vamos nos trabalhos espiritualistas, e o espírito que incorpora no médium faz uma série de estripulia, roda, sobe, ajoelha, faz, porque inconsciente ele entrega ao corpo físico totalmente a ação do espírito, que faz uma teatralidade desnecessária à eficiência mediúnica. Pode ser cultural, pode ser até bonita, mas não traz nenhum tipo de mensagem que seja, né, consoladora. Eu me lembro de um amigo meu que frequentava um trabalho desse, e ele falou assim, olha, um trabalho que a gente frequenta é muito sério. Para você ter uma ideia, nós temos um médium que, quando incorpora determinada entidade, ele mastiga caco de vidro e depois cospe sem nenhum corte na boca. Tá, é uma apresentação quase que circense da mediunidade. Ele vai ter uma dosagem de ectoplasma que protege, que faz, ótimo, mas se ele usasse essa energia para uma cirurgia espiritual, para curar, para levantar, para fazer a reconstrução do perispírito de alguém, teria mais eficiência para o trabalho mediúnico. Allan Kardec deixa também no Livro dos Médiuns que a mediunidade nunca ficaria nesse tópico de subir às praças públicas para entreter as massas. Ela teria um direcionamento, ela teria uma finalidade. E a finalidade, ela foge hoje desta entrega total do corpo físico
para a assimilação das correntes superiores. Lembremos que nós temos um caminho dentro da mediunidade. Ela começa nos efeitos físicos das mesas girantes e vai para os fenômenos intelectíveis, das cestas, das pranchetas, da psicografia. Ela começa no campo totalmente inconsciente, quando os médiuns tinham que ser inconscientes porque não conseguiam controlar o pensamento, a chegar no nosso estágio hoje, que temos condições de controlar a mente para assimilar correntes superiores. Nesses meio termos evolucionários da mediunidade, nós vamos encontrar médiuns como Celina, que era um médium sonambúlico, um médium que conseguia essa emancipação profunda, mas com uma tremenda responsabilidade, com um primor de vida moral que lhe capacitava tão só esse afastamento como receber dentro dessa casa as entidades mais sofridas, as entidades mais prejudicadas por conta do próprio pensamento e ser o melhor instrumento da casa. Seria muito bom termos na nossa casa um médium nessa condição pela autenticidade que consegue, mas que estivesse dentro desses padrões que nós vamos estudar. Como não somos inconscientes, às vezes a gente fala que é para fugir da responsabilidade do que se faz, mas mesmo o inconsciente tem responsabilidade, porque afastado do corpo físico, ele responde pela integridade física do corpo e de equilíbrio da reunião. Nós precisamos desenvolver e expandir a nossa consciência. A reunião mediúnica hoje, ela é uma reunião de ondas mentais. Nós vamos ter uma emancipação da alma lenta, gradativa, mas estaremos assimilando todo o conteúdo da reunião. Quando nós falamos do sono, né, da emancipação do sonho, é muito parecido com a mediunidade inconsciente. Naquele momento que se dorme, o corpo está inconsciente. Nós estamos ligados a ele, mas estamos em campos de afinidades diversas. E nem sempre, quando voltamos e despertamos no corpo físico, temos a plena nitidez das experiências que vivemos. Acontece algo parecido no fenômeno da morte. Quando há a morte biológica, há um princípio de emancipação espiritual que vai se concretizar na desencarnação. Essa desencarnação pode ser instantânea, pode ser momentos depois, pode ser horas, dias, meses, anos depois, depende de uma série de circunstâncias. Mas nós vemos no livro Além da Morte uma experiência muito interessante de Otília Gonçalves, porque ela, estando fora do corpo físico, tem a noção do desencarne. Teve um princípio de lucidez espiritual. Mas o apego à família fez com que ela não se afastasse do corpo e precisou de dias para que ela despertasse. Um médium sonambúlico, um médium inconsciente, naquele momento do transe profundo, ele tem liberdade espiritual. Ele afasta-se do corpo físico e ele tem todas as tentações possíveis de adentrar o mundo espiritual, de deixar-se levar, de buscar as colônias superiores. Mas, no caso de Celina, que está intermediando espíritos sofredores, ela volta e fica atenta ao corpo físico. Ela não afasta em momento nenhum, diferente do Divaldo, que está psicografando ali espíritos superiores, então ele pode deixar o corpo físico a tal ponto que ele tem liberdade dentro do trabalho mediúnico. Então, nós vamos estudar várias particularidades nesse campo e vamos ver que um médium sonambúlico equilibrado tem essa facilidade, tem esse alcance, que é muito interessante. Mas, voltemos aqui ao caso de Celina, né? Vamos fazer uma introdução aqui para que a gente possa pensar durante a semana. Sob a guarda de venerando amigo,
que mais se nos afigurava um nume apostolar. Vamos ver os detalhes que André Luiz põe, né? A guarda de venerando amigo, um espírito trabalhador, que mais se nos afigurava um nume apostolar, um espírito que tinha uma autoridade moral. Sob a sua guarda, pobre espírito dementado varou o recinto. Então a gente volta aos detalhes do que ele fala. Essa entidade não estava na casa. Não é aqueles que ficaram na reunião pública, não é aqueles que alguém levou o nome e fez o pedido. Ele estava na programação da espiritualidade. Então, essa entidade, esse guarda espiritual, foi buscá-lo. E olha o que André Luiz retrata. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo. Estranho, né, essa colocação, porque os fluidos que o revestiam eram uma verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. É como se fosse alguém que fosse retirado debaixo da terra e viesse com toda aquela carga, com aquela imagem, com aquela sensação que assustava as pessoas. Ele coloca para nós: nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda face. Os espíritos que queriam uma oportunidade, mas que não estavam na programação, quando viram aquele espírito, se assustaram. Tamanha era a sua aparência repugnante. Aqui e ali, víamos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado aos irmãos menos felizes. As máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Os espíritos que estavam ali, que nem sempre vão passar pela instrumentação, que vão aprender com a doutrinação como aprenderam com a de Libório, porque muitos que estavam ali também faliram com a sua família, desrespeitaram a sua mãe, perderam a existência de forma prematura pelas viciações que se permitiram. Então, a doutrinação que foi dada a Libório, ela alcança diversas mentes que estão ali. Esses que estão ali já estão propensos ao arrependimento, porque ficaram na casa a partir da reunião pública, a partir de uma reunião de passe. Nós vamos tomar passe na casa espírita e levamos conosco uma série de mentes que vão associando porque pensamos dessa forma, porque gostamos desse tipo de ação, eles vão nos acompanhando e nós chegamos lá pesados. Tomamos o passe espiritual, oramos, nos entregamos e essas mentes vão sendo desconectadas e recebem a proposta de permanecer na casa. No trabalho mediúnico, elas adentram aquela luz que se acende, como mariposas atraídas pela claridade, e vão se sensibilizando, seja na reunião pública, com o orador falando sobre o evangelho, seja na própria doutrinação. E ali, propensas ao bem, são encaminhadas à espiritualidade, sem a necessidade de passarem pelo médium. Aquelas que vão passar pelo médium estão na programação da espiritualidade superior. Então, esta entidade, que veio como se estivesse debaixo da terra, né, pela aparência, pelos odores que exalavam, pelos fluidos negros que envolviam as suas vestes, ela, quando chega já nessa programação, assusta até mesmo os espíritos, ele diz aqui. Naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, alinhavam-se a frieza, a malignidade, a astúcia e o endurecimento.
Então, era uma entidade complicada que estava chegando. Aí você tem um corpo mediúnico que sente a presença, seja através do odor, do fluido, da vibração, e a pessoa fica com medo. Como se a reunião não estivesse sendo direcionada por uma espiritualidade responsável. Se colocaram aquela entidade dentro da programação, é porque a casa apresenta muitos recursos que são favoráveis a ela. Não há de se temer, muito menos perder o seu equilíbrio. Quantas vezes, conversando com médiums, durante a avaliação do trabalho, eles diziam: eu senti a presença de determinada entidade, mas eu travei, eu rezei para que o outro recebesse. Pessoas que não estão preparadas. Dá vontade de perguntar: o que você está fazendo aqui então? Porque se a espiritualidade colocou essa entidade no planejamento do trabalho e aproximou de você, por que você vai empurrar para o outro? São meditações que a gente precisa fazer a partir do esclarecimento do que ocorre. Ante a expressão com que surgia de inópino, os espíritos perturbados recuaram receosos. Era uma entidade tão horripilante que mesmo os espíritos que ali estavam, que estavam aguardando uma oportunidade, tiveram medo. Nós não sabemos a dimensão do que passa dentro de um trabalho mediúnico. Às vezes, quando sintonizados, percebemos. Mas nós não somos videntes. Um vidente, iniciante no trabalho mediúnico, quando visse uma entidade dessa, perderia todo o equilíbrio. Não teria a estrutura de entender que nada mais é que um irmão sofredor. Que alguém que pode ter errado muito, mas nós também não somos diferentes. Nosso passado está eclipsado. Nesta encarnação, talvez não tenhamos cometido os mesmos erros, mas se formos examinar passado por passado, todos partimos do mesmo princípio. E nesse caso, ele trazia características de um espírito violento, características de um espírito que explorou a humildade, que violentou consciências, que se enriqueceu em cima do sofrimento. Mas nós vamos deixar para estudar, né, a sua vida a partir da semana que vem e saber por que a espiritualidade pega uma entidade com tamanha carga negativa, com tamanha carga de deficiência moral, com uma aparência horrível, com um cheiro que ninguém suportava, e aproxima do melhor instrumento de trabalho da casa. Aí a gente vê que, né, o melhor instrumento não é aquele que recebe os mentores espirituais, mas é aquele que está pronto para receber a programação da espiritualidade superior. Nós temos aprendido nessa obra que quanto menos nós interferirmos no trabalho, melhor será o resultado. Nós vemos que a espiritualidade tem toda uma programação, uma organização, uma didática, e que a gente ajuda muito mais se atrapalharmos menos. Equilíbrio no pensamento, vivência cristã e estudo contínuo é a exigência mínima para que nós possamos continuar frequentando os trabalhos da mediunidade. Vamos agradecer a Deus, então. São 7 horas. Nosso estudo está terminando nesta semana. Mas tem sido para nós semanas gratificantes, porque não tem nos faltado oportunidades de reflexão. Nós temos uma série de oradores que vão fazer as suas palestras, que divulgam na internet, pinga-fogos, estudos sistematizados. É o momento que nós temos que levar a doutrina espírita para dentro de casa. Trazer a vivência espírita para as nossas reflexões profundas.
Permita, Senhor Jesus, que cada um de nós, sensibilizados ainda pela saudade de não podermos estar juntos na nossa casa querida de trabalho, possamos mentalmente conversar com nossos amigos espirituais, entender o para que estamos passando por esses momentos, qual o motivo da doença, o que precisamos aprender. Perguntem, meus irmãos, ao íntimo, perguntem nos momentos de prece, de vibração profunda, porque com certeza a espiritualidade no campo da intuição irá nos responder. E nós teremos as respostas coerentes. Anotem essas respostas, comparem com os quadros sociais que irão desenvolver na vida, para que possamos aprimorarmos mediunicamente no campo do pensamento superior, a ponto de um dia expressarmos, como nosso Senhor dizia: já não sou mais eu e o Pai somos um. Que Deus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos pelo carinho, né, por estarmos unidos mais nesse domingo, e que possamos ler, quem tem o livro em casa, quem quiser ler o livro dos médiuns, nessa parte que nós citamos, e trazer algum questionamento para nós na semana que vem, a gente está aqui para estudarmos e aprendermos junto. Muito obrigado. Boa noite, Lili. Boa noite, Lili. Boa noite, gente. Boa noite, Silene. Eu tô com Deus. Obrigado, você também.